Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro O Vampiro de John Polidori. Se você gostar, dá um like, curta, comenta. Antes de Drácula existir, já havia um vampiro. Não um monstro grotesco dos contos folclóricos de vampiro, mas sim um aristocrata elegante, sedutor, imortal, que circulava entre os bailes do século XIX. Hoje nós vamos falar sobre O Vampiro de John Polidori. Publicado em 1819, esse conto mudou completamente a figura do vampiro. Agora ele é um personagem criado por meio de um enredo, com início, clímax, final, e dentro da nossa sociedade, disfarçando-se de pessoa civilizada. No entanto, em seu interior, ele escondia um monstro mortal que seduzia para sugar. Polidori, John Polidori, era médico particular de Lord Byron e ele participou da Noite Incrível na Vila Diodati, onde surgiu o também incrível livro Frankenstein de Mary Shelley, ou Frankenstein de Mary Shelley. O mais curioso é que a obra sugada por Lord Byron, porque quando ela foi produzida, ela foi atribuída a Lord Byron e foi publicada com o nome de Lord Byron. O John Polidori teve que lutar muito para conseguir os direitos autorais sobre a sua história. Ou seja, Lord Byron não só sugava as mocinhas inocentes da sua época, como também sugou a própria obra de John Polidori. A narrativa é contada em primeira pessoa por Aubrey e ele é simplesmente fissurado, encantado e ao mesmo tempo meio inquieto, fica inquieto diante da figura de Lord Ruthven. E estes dois ali têm uma relação meio complexa. Ao mesmo tempo em que o Aubrey observa aquele personagem que seduz, que conquista, que atrai, mas dentro dele tem alguma coisa estranha. Sempre que ele se aproxima de alguém, acontece algo terrível com essa pessoa. Se ele ajuda as pessoas, logo em seguida elas caem em desgraças. Se a pessoa se apaixona por ele, logo à frente morre misteriosamente. Ou seja, ele participa das festas, dos bailes, ali sempre sendo o centro das atenções, e devia estar feliz com isso, mas ele sempre está com um ar meio indiferente, inquieto, e ali o Aubrey começa a observá-lo e vê que há algo muito estranho. O livro que eu li, a versão, é essa aqui, dessa coleção Gótico, E nessa versão traz alguns comentários importantes para você conhecer a história. E nós sabemos que as primeiras histórias de vampiro acontecem ali na cultura islâmica e também na Grécia. E a Grécia foi, durante um bom tempo, conquistada pelos Império Otomano. Inclusive, o Lord Byron, ele lutou para tornar a Grécia independente, usou sua fortuna para esse propósito. Até hoje ele é ovacionado e muito admirado pelos os gregos. Então, só para dizer assim que os vampiros, a história de vampiros surge ali mais ou menos na Grécia. Então, o Aubrey vai para a Grécia para se afastar daquele personagem inquietante que é o Lord Ruthven. Na Grécia, naquela região, ele conhece uma jovem chamada Iante, e ela é uma bela mulher. E ela conta que naquela região ali, quando ele sair com o seu cavalo, ele volta cedo para casa, porque sempre que anoitece, figuras sinistras na floresta costumam matar pessoas, sugando-lhes o sangue. Aí o Aubrey, ele pega o seu cavalo e vai dar uma volta na floresta, não tem o que fazer, E quando ele chega lá no meio da floresta, ele encontra uma cabana, e dentro da cabana ele escuta gritos misteriosos. Então ele vai até lá, e aí, gente, até aqui eu não vou contar o que vai acontecer, porque, como eu sempre falo para vocês, uma parte da minha resenha eu não conto nada para você ficar interessado, e a segunda parte eu conto spoiler, conto o fim da história e como ela me inquietou. Então, essa história aqui é a primeira história de vampiro, em que nós vamos ter um personagem vampiro aristocrata, com já essa figura misteriosa, sedutora que nós conhecemos em Drácula. Inclusive, esse livro foi que inspirou o Drácula. E aí, aqui você vai ver uma história narrativa curta, acontece tudo muito rápido. Então, todo aquele clichê, de certa forma, que você conhece nas histórias de vampiro, já vão aparecer aqui. Eu acho que, com exceção da questão da religião, de como você afugenta os vampiros, Mas aqui já está uma mitologia já bem construída.
E a narrativa é muito fluida e você consegue ver a mente de Aubrey um pouco perturbada. Às vezes você não sabe se realmente o personagem é um vampiro ou se é ele que projeta naquele personagem o que ele é. No fim da história vocês vão saber se é vampiro ou não, mas a história constrói muito assim, essa questão da ambiguidade, né? O personagem, o narrador meio louco, será que o que ele está falando é real, é ficção, é coisa da cabeça dele? Então ele vai trabalhando nessa ambiguidade. Então, pessoal, quando ele vai na floresta, anoitece, ele acaba ouvindo os barulhos, ele vai até aquele lugar para ver o que é dentro daquela cabana, e ele acaba encontrando um ser muito horrível que tenta sugar o seu sangue, e ali ele encontra uma adaga, e de repente pessoas chegam e o ajudam. Então aquela coisa de escuro, gritos misteriosos, sinistros, de repente ele luta com um ser misterioso, e aquele ser horrível com dentes que suga o sangue, né, que matou ali uma mulher. Então depois ele consegue voltar, né, sair da floresta, e ele acaba sabendo que é aquela mulher que morrera naquela cabana, e antes a jovem com quem a história é rápida, né, ele tá num canto, de repente ele vai para a Grécia, encontra a mulher, e antes do nada começa a conversar com ela, de repente acontece esse mistério na floresta, ou seja, a moça disse para ela, não vai para a floresta, não anda aí, e ela acabou indo, provavelmente seduzida pelo vampiro, né, por Lord Ruthven, e aí eles acabam acontecendo aquele mistério, mas de alguma forma o vampiro morre nessa treta aí, ele acaba aparecendo na Grécia e ele morre ali. E aí o Aubrey volta para sua casa, encontra sua irmã, ele está debilitado, doente, diante de tudo isso que ele viveu. E aí, enquanto ele está delirando ali em sua cama, ele descobre que a irmã vai casar com alguém misterioso e ele não sabe quem é. Aí, de repente, nós sabemos que esse ser misterioso com quem a irmã vai casar é o até então morto e agora voltou à vida, né, o vampiro Lord Ruthven, que vem para seduzir a irmã. Ele tenta por todas as formas fazer com que a irmã se afaste daquele cara, mas acaba que ela se envolve com ele. Ele tem um rompimento de uma veia e à beira da morte ali, no dia do casamento, ele tenta falar a verdade, impedir, mas só que a irmã já foi com o Lord Ruthven e acaba morrendo. E ele também sucumbe a toda a desgraça. Em linhas gerais, a história de vampiro mostra a nossa incapacidade diante da sedução. Eu acho que antes, um monstro terrível vindo com a sua figura grotesca, qualquer pessoa fugiria dele. Mas quando o mal vem em forma de um belo homem sedutor, todo polido, né, diante da elite ali aristocrática, todo bem vestido, rico, quem não quer ficar perto dessa pessoa, né? Então ali o Aubrey tenta proteger a sua irmã, mas ela não acredita nele. Não acredita que aquele homem belo seria a forma do mal sedutora, né? Ela não acredita nele. Mas eu li nessa curtinha porque eu quero ler toda essa coleção gótica, né? Tem todos os clássicos. Eu quero ver se eu abro uma versão aqui pra gente fazer a leitura desses livros. Eu acredito que eles só estão disponíveis aqui no Kindle, né? E aí eu quero ler os de Lord Byron também. O Vampiro de John Polidori é inspirado no próprio Lord Byron, né? Que é essa figura sedutora e grotesca que seduz muitas meninas, muitas mulheres e abandona a própria sorte. E aqui, se você gosta, se você não assistiu, assista o filme Mary Shelley, né? E nesse filme aqui, ele mostra um pouco dessa dinâmica meio grotesca em relação a Lord Byron e as mulheres que amavam, né? Que amavam ele. A própria a irmã de Mary Shelley, eu esqueci agora o nome dela, eu vou lembrar. Ela acaba, Mary alguma coisa. Ela se apaixona por Lord Byron, tem uma filhinha com Lord Byron e ela acaba se suicidando, né? Porque é abandonada por ele. A própria mãe de Mary Shelley teve essa menina, né? Com um pintor, se eu não me engano. Um americano, não sei ao certo, perdão se eu estiver dando informações erradas, gente, mas assim, ela se apaixona por ele e ele a abandona e ela acaba tentando se matar, mas ela acaba conhecendo o pai de Mary Shelley e os dois se relacionam. Provavelmente eu vou ler Mary Shelley também e vou ler a biografia dela e vou fazer um vídeo, mas só essas informações é sobre o que eu vou lendo assim aleatoriamente, mas eu não escrevi, não documentei, então são informações que eu vou pegando
das minhas leituras. Depois eu vou aprofundando e vou documentando para fazer realmente um vídeo sério, né? Mas em linhas gerais, gente, então assim, a própria visão do Polidoro em relação ao Lord Byron era essa mesmo, ele sendo uma pessoa sedutora, extremamente polida, sendo um lord, mas uma pessoa má, uma pessoa que usava as pessoas, né? Aqui o vampiro, Polidoro está mostrando que o vampiro não é só aquele que bebe o seu sangue, é aquele que lhe consome, é aquele que lhe leva à desgraça. E o próprio, né, John Polidori acaba também se matando, né? Ele acaba tendo uma vida muito miserável. Parece que Lord Byron não era um amigo bem quisto, né? Porque era o médico de Lord Byron. E ele acaba se matando muito jovem. Então, assim, gente, é bem triste assim a história deles, né? Não sei se vocês sabem, eu já falei aqui, né? Essa história, eles, em 1818, se eu não me engano, uma tempestade constante ali, não teve verão, né? Choveu muito. E Lord Byron convidou Mary Shelley, Percy Shelley, John Polidori para ficar na vila Diodate, né? E lá eles contavam história de fantasma, né, que era bem comum, histórias góticas nessa época. Então eles fizeram uma aposta para fazer histórias de vampiro, histórias de fantasmas. E John Polidori escreveu O Vampiro, e Mary Shelley escreveu Frankenstein. De certa forma, né, no filme deixa bem claro que Mary Shelley se sentiu, era a própria criatura do Frankenstein. E o Frankenstein da história dela seria o próprio Percy Shelley, né, que tirou ela, criou ela assim, né, e de certa forma abandonou-a. Então acho que o vampiro de John Polidori é bem isso também, é como o John Polidori se sentia em relação ao Lord Byron. Enfim, são narrativas bem interessantes. Eu pensei que esse vídeo ia ser bem curtinho, mas pelo jeito já está sendo enorme. Mas eu vou ler mais, depois que eu ler o outro livro, né, que tem mais completo, eu vou trazer mais versões, né, mais vídeos para vocês. Mas de antemão, leiam essa versão que eu mostrei para vocês. Disponível no Kindle, né, essa versão aqui, góticos. Tem os poemas, né, narrativos de Lord Byron. Tem alguns contos de Mary Shelley, né, que são bem desconhecidos. Gente, tem muita coisa. Eu vou ver se eu consigo ler um livrinho desse por mês. Então, nesse mês já li esse. Adoro literatura gótica, adoro livro gótico. Então, depois vocês procurem esse livrinho aqui, essa coleção no Kindle. Tchau pra vocês, até a próxima.